Na nossa última menção, o porta-aviões Enterprise tinha finalmente recebido o seu primeiro período substancial de descanso durante o conflito. Apesar disso, após mais de um ano de operações de combate quase contínuas, o anúncio trouxe um sentimento misto. Isso porque, em vez de desembarcar o Grupo Aéreo 10 em Pearl Harbor e seguir para a Califórnia, a tripulação foi informada de que ficaria estacionada no Havaí por um período de 6 semanas. Com o objetivo de auxiliar na formação de um novo grupo aéreo, a embarcação permaneceu em Pearl Harbor durante o final da primavera e o início do verão de 1943, com o período inicial de 6 semanas estendendo-se para 10. Consequentemente, o porta-aviões ficou estacionado em Pearl Harbor durante a última parte da primavera e a primeira metade do verão de 1943, uma estadia que se prolongou de 6 para 10 semanas. Durante a sua prolongada presença de 10 semanas em Pearl Harbor, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10, cujas aeronaves estavam agora em terra, sofreu uma alteração progressiva no seu pessoal. Com as suas aeronaves desembarcadas, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10 estava a modificar progressivamente a sua estrutura e pessoal. Essa transformação ocorreu à medida que aviadores experientes eram chamados de volta às suas bases de origem para instruir pilotos novatos, comandar as suas próprias unidades de voo ou avançar para posições em várias funções de oficial ou de Estado-Maior aéreo. Esses aviadores veteranos foram encarregados de liderar os seus próprios esquadrões ou de receber promoções para servir em várias equipas de oficiais ou de Estado-Maior aéreo. O pessoal que permaneceu, embora relativamente menos experiente no conflito, tinha tipicamente participado em múltiplos combates importantes, formando o elemento fundamental do Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10 reconstituído. Este grupo estava destinado a ser preparado para o destacamento ao lado de uma das frotas de porta-aviões em expansão da Marinha dos Estados Unidos, especificamente qualquer embarcação que se tornasse operacional primeiro. De facto, qualquer porta-aviões que estivesse primeiro preparado para os receber. Coincidentemente, um novo navio de guerra tinha chegado a Pearl Harbor durante o período de inatividade do Enterprise, sinalizando desenvolvimentos futuros. Essa nova chegada foi o recém-comissionado USS Essex, um evento que, previsivelmente, desencadeou uma lendária altercação de bar. O conflito terá começado quando um membro da tripulação do porta-aviões recém-chegado propôs que, dada a sua evidente superioridade em tamanho e poder, este deveria herdar o apelido Big E. A justificação era que, sendo comprovadamente o navio maior e mais formidável, deveria agora ser conhecido pela designação Big E. Essa sugestão de que deveria adotar o apelido Big E foi recebida com significativa desaprovação pela experiente tripulação do Enterprise. Eles opuseram-se veementemente a isso. No entanto, numa nota mais positiva, o Enterprise alcançou a distinção de ser o porta-aviões inaugural dos Estados Unidos a ser agraciado com uma citação de unidade presidencial. Esta foi a primeira vez que um porta-aviões dos Estados Unidos tinha recebido uma citação de unidade presidencial. No entanto, a embarcação não esteve totalmente inativa durante a sua estadia. Apesar do seu estado danificado, contribuiu para preparar o recém-formado Grupo Aéreo de Porta-Aviões 12, destinado a ser destacado no USS Saratoga, para a prontidão operacional. Mesmo na sua condição um tanto danificada, o Enterprise auxiliou no treino do nascente Grupo Aéreo de Porta-Aviões 12, que estava programado para embarcar no USS Saratoga, até a proficiência total. O seu papel envolvia preparar o recém-formado Grupo Aéreo de Porta-Aviões 12 para a sua implantação no USS Saratoga, garantindo a sua prontidão operacional. O VF-12 destacou-se significativamente porque estava equipado e operava um avião de caça completamente novo. O F-4U Corsair apresentava desafios consideráveis, particularmente na aterragem, devido ao motor maciço que obstruía a visibilidade do piloto. No entanto, a 14 de julho de 1943, o Enterprise foi autorizado a regressar aos Estados Unidos continentais. Em vez da Califórnia, o seu novo destino tornou-se Bremerton, localizada no estado de Washington. A sua viagem terminou em Bremerton, Washington, acompanhada pelo Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10, onde chegaram 6 dias depois no meio de um nevoeiro denso. A chegada da embarcação, 6 dias depois, foi envolta em nevoeiro denso, exigindo navegação apenas por radar e direção de rádio, localizando faróis a uma velocidade lenta de 10 nós. Avançando a meros 10 nós, o navio soava continuamente a sua buzina a cada poucos minutos,
para alertar outras embarcações da sua presença e rota. Apesar dos constantes toques de buzina para avisar outros navios, o nevoeiro felizmente começou a dissipar-se com a primeira luz da madrugada. À medida que o nevoeiro se dissipava lentamente, revelando as colinas arborizadas e montanhas que rodeiam Bremerton e Puget Sound, os marinheiros, após o que pareceu uma eternidade, finalmente viram algo diferente do vasto oceano ou de ilhas tropicais distantes. Com o gradual clarear da névoa, as colinas arborizadas e montanhas perto de Bremerton e Puget Sound emergiram, oferecendo aos marinheiros uma visão bem-vinda, distinta do mar sem fim ou de massas de terra tropicais. À medida que o nevoeiro recuava lentamente, as colinas arborizadas e o terreno montanhoso que rodeiam Bremerton e Puget Sound tornaram-se visíveis. Com o nevoeiro finalmente a dispersar-se, os marinheiros puderam, pela primeira vez no que pareceu um longo período, contemplar as colinas arborizadas e montanhas da região de Bremerton e Puget Sound, um forte contraste com o oceano aberto ou ilhas tropicais. Após um tempo excepcionalmente longo, a tripulação finalmente observou algo além do vasto oceano ou ilhas tropicais, à medida que as colinas arborizadas e montanhas da vizinhança de Bremerton e Puget Sound emergiam da névoa. A vista da tripulação mudou do monótono mar aberto ou ilhas tropicais para as colinas arborizadas e montanhas emergentes da área de Bremerton e Puget Sound, à medida que a névoa se dissipava. As colinas arborizadas e montanhas que rodeiam Bremerton e Puget Sound tornaram-se lentamente visíveis à medida que o nevoeiro denso se dissipava progressivamente. Com o nevoeiro finalmente desaparecido, o Enterprise marcou um marco significativo, ancorando num porto continental dos Estados Unidos pela primeira vez desde setembro de 1939. Isto marcou a sua atracagem inicial num porto continental dos Estados Unidos desde setembro de 1939. A embarcação estava programada para mais de 3 meses de manutenção no estaleiro, durante os quais o oficial executivo compilou meticulosamente uma lista de pessoal que desejava licença temporária para visitar as suas famílias. O oficial executivo do navio registrou diligentemente os nomes de todos os oficiais e praças que desejavam regressar a casa para junto das suas famílias por um curto período, organizando-os subsequentemente em 3 grupos distintos. Ele compilou meticulosamente uma lista de todos os oficiais e membros da tripulação que desejavam um breve regresso às suas famílias, separando-os depois em 3 contingentes distintos. O pessoal foi separado em 3 grupos distintos, com cada indivíduo recebendo uma autorização de licença de 30 dias. Na noite de 20 de julho, precisamente às 22h30, o contingente inicial de 680 tripulantes embarcou nas lanchas da embarcação. Depois que o primeiro grupo de 680 tripulantes embarcou nas lanchas do navio e desembarcou, eles se dispersaram por toda a nação, retornando aos seus respectivos amigos e familiares. Esses indivíduos começaram a se espalhar pelo país, voltando para se conectar com diferentes amigos e parentes. Um jovem oficial notavelmente engenhoso tinha uma família, que incluía um filho nascido durante seu tempo no mar, residindo longe na Nova Inglaterra. Com sua família, incluindo um filho nascido durante seu serviço naval, localizada na distante Nova Inglaterra, ele resolveu não desperdiçar uma parte significativa de sua licença concedida em viagens lentas de trem. Ele determinou que não gastaria uma parte considerável de seu tempo de folga em trens lentos, o que implicaria uma jornada gradual por todo o continente. Ele tomou a firme decisão de não desperdiçar uma parte substancial de sua ausência autorizada em transporte ferroviário lento, o que envolveria atravessar toda a massa terrestre em um ritmo tranquilo. Em vez de dedicar uma parte significativa de sua licença a trens lentos, o que significaria uma jornada prolongada pelo continente, ele seguiu para a base aérea mais próxima. Ele convenceu com sucesso vários pilotos de aeronaves de transporte a lhe fornecerem passagem, atravessando assim a nação em pouco menos de 2 dias, embora por uma rota um tanto indireta. Ele observou, no entanto, que os últimos 40 milhas se mostraram consideravelmente mais caros do que os 2.500 iniciais, pois ele teve que conseguir um táxi noturno para cobrir a distância da base aérea mais próxima até sua residência familiar em Bremerton. Apesar das tarefas substanciais que restavam para aqueles que não estavam de licença ou aguardando seu passe de 30 dias, eles receberam permissão para visitar a cidade ou viajar para Seattle, desde que pudessem providenciar transporte. Além disso, o pessoal de artilharia da embarcação foi enviado para uma sessão de treinamento de 1 semana,
focado em novos métodos e equipamentos antiaéreos, pressagiando modificações iminentes em seu navio. O Enterprise recebeu ordens no dia 21 para começar a esvaziar seus paióis de munição antes de seguir para o dique seco, uma tarefa que se mostrou excepcionalmente árdua. Esta operação exigente não foi concluída até as 2 horas da manhã do dia 22. Aproximadamente 3.700 projéteis de 5 polegadas com suas cargas propulsoras, 36 torpedos, 72 bombas grandes, 62 cargas de profundidade, quase 1.750 caixas de munição de 40 milímetros e um fluxo aparentemente incessante de projéteis de 20 milímetros foram sistematicamente removidos do navio e transportados para a costa via barcaças. A embarcação foi posicionada nos blocos dentro do dique seco número 5, precisamente 18 horas depois que a última barcaça de munição havia partido. Ao notar uma linha de pequenas moradias de madeira situadas do outro lado da enseada em relação ao navio, o oficial executivo providenciou para que a Marinha dos Estados Unidos assumisse sua posse temporária. Essa provisão permitiu que os membros restantes da tripulação tivessem alojamentos para dormir em terra, enquanto o próprio navio estava em grande parte sem energia e fora da água. Além disso, essas acomodações ofereciam espaço para famílias que haviam viajado para Bremerton para visitar seus filhos, maridos ou pais, dependendo de seu relacionamento. O principal inconveniente deste arranjo era a necessidade de todos se familiarizarem rapidamente com o horário das balsas da Bahia, para que não tivessem de enfrentar uma viagem de quase 120 milhas por estrada para contornar a Bahia. Muitos marinheiros que não conseguiam apanhar a última balsa de regresso aos seus alojamentos optavam por passar a noite inteira em tabernas locais. Perder as balsas da manhã, no entanto, apresentava um desafio maior, pois os membros da tripulação do navio eram obrigados a permanecer a bordo durante todo o dia. Durante a sua licença em terra, se assim o desejassem, o pessoal tinha a oportunidade de observar os esforços de modernização e a reconstrução parcial em curso nos couraçados. Estes eram os couraçados Califórnia e West Virginia, ainda atracados em Bremerton, a serem reparados pelos danos sofridos durante o ataque de 7 de dezembro de 1941. Concomitantemente, o seu próprio navio estava a passar por uma revisão igualmente extensa, com os trabalhadores do estaleiro naval a iniciar a remoção de vários sistemas e componentes. Alguns itens foram removidos para recondicionamento ou reposicionamento, enquanto outros foram completamente substituídos. Posteriormente, as camadas acumuladas de danos de combate e reparações anteriores foram meticulosamente examinadas. Embora certas reparações fossem consideradas adequadas para a retenção, uma parte substancial consistia em remendos temporários, soluções improvisadas ou consertos que abordavam apenas danos críticos, todos os quais foram subsequentemente removidos para facilitar reparações mais duradouras. Não mais limitado pelas restrições de deslocamento do Tratado Naval de Londres, o navio podia agora ser equipado com 2 novas e substanciais protuberâncias, uma de cada lado, melhorando assim significativamente o sistema de defesa contra torpedos, anteriormente rudimentar, da embarcação. Esta atualização permitiu que o navio resistisse eficazmente, ou pelo menos mitigasse, os danos internos causados por detonações de torpedos menores. Tanques de combustível suplementares foram incorporados para aumentar o alcance operacional do navio, e esta maior capacidade total de combustível também forneceu uma reserva maior para o grupo aéreo embarcado. Dentro da superestrutura da ilha do navio, 3 compartimentos menores foram fundidos para formar um centro de informações de combate, CIC, expandido e unificado. Bombas de água mais robustas, movidas a diesel, foram instaladas, capazes de fornecer água para combate a incêndios ou operações de desaguamento, mesmo durante falhas de energia parciais ou completas, ou poderiam complementar as bombas padrão quando a energia local estivesse disponível. Alojamentos e instalações de armazenamento de provisões atualizados foram construídos, enquanto numerosos novos armamentos antiaéreos chegaram via comboios de caminhões. Embora a bateria antiaérea pesada principal do navio, composta por 8 canhões únicos de 5 polegadas, 38 calibres, tenha sido mantida, os suportes originais foram trocados por versões atualizadas com novos diretores de controlo de tiro, mecanismos de treino e engrenagens de elevação. Mais 22 ou 24 novos canhões Bofors de 40 milímetros foram montados para aumentar o complemento existente
incluindo 2 suportes quádruplos extras e, dependendo dos relatos históricos, 7 ou 8 novos suportes duplos. Além disso, mais canhões Oerlikon de 20 mm foram adicionados à embarcação, uma melhoria comum para os navios de guerra americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Novos sistemas de direção guiados por radar foram integrados, permitindo que a bateria de canhões de 40 mm funcionasse eficazmente mesmo em condições de baixa visibilidade ou noturnas. Um sistema comparável também foi instalado para os novos canhões de 5 polegadas, concedendo-lhes a mesma capacidade operacional. Várias novas unidades de radar foram posicionadas no topo da ilha, com unidades mais antigas mantidas como redundâncias. Era amplamente antecipado que estas modificações permitiriam finalmente à bateria de 5 polegadas atingir o seu desempenho teórico. Simultaneamente, lições críticas aprendidas com a guerra estavam a ser aplicadas em todos os sistemas internos do navio. A rede principal de incêndio sofreu uma expansão substancial e foi equipada com extensa redundância, através de válvulas extras, pontos de conexão e laços. O sistema de inundação do paiol foi substituído por um sistema de sprinklers, que também foi ligado aos recém-estabelecidos compartimentos de armazenamento de munições suplementares, uma mudança implementada desde o comissionamento inicial do navio. A rede de comunicação alimentada por som e os sistemas de desvio de distribuição de energia foram expandidos, ganhando redundância aprimorada. Simultaneamente, os controles ambientais a bordo viram melhorias, com os dutos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado estendidos para abranger novas seções. Essas modificações facilitaram coletivamente a acomodação de aeronaves maiores, mais pesadas e mais avançadas então em desenvolvimento ou já em serviço. Do ponto de vista da ala aérea, além disso, alterações substanciais foram implementadas. O equipamento de parada de aeronaves foi completamente removido, meticulosamente reformado e subsequentemente reinstalado. As catapultas existentes foram trocadas por versões mais modernas e potentes, enquanto o convés de voo passou por uma extensão tanto em comprimento quanto em largura. Essas melhorias foram cruciais para acomodar a próxima geração de aeronaves maiores, mais pesadas e mais avançadas que estavam sendo introduzidas. Aumentando significativamente o moral da tripulação, um número maior de máquinas de sorvete atualizadas também foi entregue e prontamente instalado na cozinha do navio. No final de setembro, o altamente estimado oficial executivo John Crommelin foi promovido ao posto de capitão. Esta promoção implicou uma nova colocação, levando-o a comandar vários porta-aviões de escolta. Concomitantemente, enquanto o recém-nomeado oficial executivo se estabelecia em sua função, a menos de 20 milhas de distância, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10 prosseguia com sua reorganização. Embora os bombardeiros de mergulho Dauntless e os bombardeiros de torpedos Avenger mantivessem suas designações familiares, eles estavam sendo substituídos por variantes modernizadas. No entanto, sua nomenclatura geral permaneceu inalterada. Melhorias mais visíveis incluíram a integração de radar ar-superfície em algumas aeronaves Avenger. No entanto, a transformação mais substancial envolveu o esquadrão de caça 10 VF-10, trocando completamente seus caças Wildcat pelos recém-introduzidos F-6F Hellcat. O segundo contingente de pessoal com licença de 30 dias partiu em 20 de agosto, seguido pelo terceiro grupo em 20 de setembro. Subsequentemente, em 25 de setembro, a doca seca foi inundada e o Enterprise foi realocado para o Cais 5 para trabalhos em andamento. Depois que a doca seca ficou disponível para outra embarcação, o navio foi então transferido para a doca seca 4, em 19 de outubro. No entanto, nesta ocasião, a doca seca permaneceu cheia de água. Serviu como um ambiente regulado, onde pesos substanciais foram posicionados sobre o convés de voo. Esses pesos foram então reposicionados para verificar a estabilidade da embarcação em relação às especificações pré-calculadas. O navio havia, de fato, acumulado vários milhares de toneladas de massa extra, parcialmente contrabalançada pela adição de protuberâncias anti-torpedo. Portanto, era imperativo confirmar que o navio não havia se tornado perigosamente instável. Com o complemento total da tripulação de volta, o Enterprise iniciou os testes de mar em 24 de outubro. Apesar da extensa revisão,
que transformou significativamente muitos aspectos da embarcação, notavelmente poucas adaptações foram necessárias. Após alguns dias de exercícios de prontidão operacional, o navio retornou ao cais por um período de 5 dias. Embora algumas pequenas tarefas corretivas tenham sido realizadas durante este intervalo, a atividade predominante envolveu o carregamento das imensas quantidades de provisões e material essenciais para o iminente desdobramento do navio. Chegou o momento para a embarcação retornar ao serviço ativo. Enquanto outubro se transformava em novembro, o navio navegou propositadamente para o mar. Simultaneamente, o recém-reconstituído Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10 embarcou, e um curso foi traçado para o Havaí. No entanto, em 5 dias ocorreram novas alterações. Após a chegada do navio ao Havaí, o capitão Ginder recebeu uma promoção para comandar o Grupo de Tarefas 58.4. Concomitantemente, o capitão Gardner assumiu o comando do Enterprise. Além disso, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10, tendo estado embarcado por menos de 7 dias, foi desembarcado e levado de avião para o Havaí para treinamento avançado e especializado. Sua posição foi então preenchida pelo Grupo Aéreo de Porta-Aviões 6, cujos pilotos representavam a linhagem da formação aérea original que havia inicialmente sido desdobrada com o Enterprise. Este grupo aéreo operava sob a liderança do capitão-tenente Butch O'Hare. Curiosamente, enquanto os esquadrões de bombardeiros e torpedos eram designados VB-6 e VT-6, respectivamente, o esquadrão de caça era o VF-2. Dado o número substancial de novos pilotos no Grupo Aéreo de Porta-Aviões 6 e aproximadamente 40% da tripulação do Enterprise, sendo nova na embarcação após as reatribuições e a reforma de Bremerton, este período constituiu uma curva de aprendizado significativa para todos os envolvidos, enquanto o navio se preparava para as operações e partia como parte do Grupo de Tarefas 50.2. Para os veteranos experientes dos engajamentos anteriores do navio, um espetáculo tanto perturbador se desenrolou. No final de 1943, porta-aviões adicionais da classe Essex haviam chegado a Pearl Harbor, entre eles 2 embarcações com os nomes de navios com os quais o Enterprise havia servido anteriormente, e um dos quais ele havia tragicamente observado afundar. Esses navios de guerra recém-construídos eram, naturalmente, o Lexington e o Yorktown. Operando dentro da 5ª Frota, o Enterprise novamente ficou sob o comando abrangente do almirante Spruance. O objetivo da frota era retomar as Ilhas Gilbert, um arquipélago composto por 3 atóis principais, Makin, Tarawa e Apemama, sendo Makin e Tarawa designados como os objetivos principais. Dado que o terceiro atol estava praticamente indefeso, o grupo-tarefa do Enterprise era composto pelo próprio porta-aviões, juntamente com os porta-aviões leves da classe Independence, Belleau-Wood e Monterey, complementados por uma escolta de 6 contratorpedeiros. Além disso, 3 formidáveis encouraçados rápidos, o North Carolina, o Indiana e o Massachusetts, faziam parte da formação. A sua missão era estabelecer a superioridade aérea sobre Macon. Posteriormente, eles deveriam atacar as fortificações inimigas, fornecer assistência para os desembarques anfíbios e permanecer preparados caso a Marinha Imperial Japonesa tentasse desafiar as suas manobras. Em 19 de novembro, às 5h40, um contingente de 33 aeronaves, composto por bombardeiros de mergulho Dauntless e caças Hellcat, foi lançado como a surtida inicial de 15 ataques aéreos planejados para aquele dia. O ataque inicial pegou os defensores de Macon completamente desprevenidos, não encontrando resistência aérea. Na verdade, a única oposição veio de um único e substancial canhão antiaéreo que disparou ineficazmente contra a formação atacante. Especificamente, a única ação defensiva observada foi de uma arma antiaérea solitária e poderosa que disparou seus projéteis sem sucesso contra o ataque aéreo. Após a sua partida, as consideráveis dimensões e calibre do canhão eram, discutivelmente, mais adequadas para engajar hidroaviões ou bombardeiros estratégicos. Este padrão de resistência limitada persistiu durante todo o dia. Um único caça japonês surgiu, apenas para ser prontamente dominado pelos caças Hellcat. Um pequeno número de baterias antiaéreas começou a disparar, mas estas também foram rapidamente neutralizadas. No dia seguinte, quando os assaltos anfíbios começaram, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 6 colaborou com navios de superfície,
desencadeando extensos bombardeios sobre as posições defensivas entrincheiradas e fortificações para auxiliar os desembarques. No entanto, uma tripulação aérea em particular desempenhou uma função consideravelmente mais discreta, mais crucial. O capitão-tenente Phillips, comandando o VT-6, ascendeu em uma aeronave Avenger, desprovida de armamento ofensivo. Seu compartimento de bombas, além de suas metralhadoras integrais, foi configurado para transportar combustível adicional. Sua missão envolvia orbitar continuamente Makin em baixa velocidade durante a maior parte do dia, identificando movimentos inimigos no solo abaixo. Ele foi instruído a transmitir quaisquer observações significativas para o USS Pennsylvania, onde o almirante Turner estava estacionado. O almirante Turner implementaria, subsequentemente, quaisquer ajustes necessários ao desdobramento de pessoal e material sendo desembarcados na costa. Apesar do fogo contínuo de armas leves dos defensores, que o Avenger em círculo não conseguia detectar, o volume esmagador de armamento entregue pela Marinha dos Estados Unidos parecia ter neutralizado em grande parte quaisquer fortificações mais substanciais do que aquelas protegidas por rifles e metralhadoras. Estas eram defesas que as forças japonesas poderiam ter implantado de outra forma. As observações mais notáveis transmitidas pelo Avenger durante a manhã foram rajadas intermitentes de posições antiaéreas isoladas. No entanto, um desses canhões conseguiu atingir a linha de combustível do Avenger com um projétil de metralhadora, causando um vazamento que a aeronave detectou. Foi subsequentemente pousado no Enterprise, uma aeronave substituta foi obtida, e as operações de reconhecimento foram retomadas por uma parte significativa da tarde. Isso continuou até que outro canhão antiaéreo afortunado, disparando um projétil explosivo, conseguiu cortar o cabo de controle do profundor desta aeronave de substituição com um pedaço de estilhaço. Apesar da sua crença inicial de que um pouso de emergência na praia-alvo mais protegida seria necessário, a tripulação, através de uma engenhosa improvisação, reconectou o cabo partido. Phillips manteve os seus relatórios de reconhecimento da situação no terreno até pouco antes das 17 horas daquela tarde. Um avião Avenger executou uma aterragem impecável no Enterprise, cujos convéses tinham sido limpos como precaução contra a possibilidade de o cabo reparado falhar e causar um acidente. Este dia, em forte contraste com as muitas operações perigosas e dispendiosas de 1942, revelou-se comparativamente simples para a embarcação. Um total de 135 aeronaves foram lançadas, enquanto 137 aterragens foram registradas. Esta diferença numérica surgiu porque um bombardeiro de mergulho Dauntless teve problemas no motor, exigindo a sua amarragem nas proximidades, embora a sua tripulação tenha sido resgatada com sucesso. 3 aviões de caça do porta-aviões Bellerode aterraram inesperadamente no Enterprise. A razão para tal, seja por erro de navegação ou por compromissos operacionais do Bellerode, permanece desconhecida. Apesar disso, o Enterprise concluiu o dia com um aumento líquido de 2 aeronaves. No dia seguinte, a oposição japonesa foi tão mínima que não justificou o lançamento de um ataque aéreo planeado. Aeronaves do Grupo Aéreo de Porta-Aviões 6 orbitavam no alto, aguardando instruções das tropas terrestres para atacar alvos específicos. No entanto, vários naufrágios parcialmente submersos localizados ao largo tornaram-se rapidamente um ponto de interesse mais premente. Grupos remanescentes de soldados japoneses tinham emergido disparando contra o tráfego naval a partir das suas posições entrincheiradas. A tarde foi dedicada a determinar eficientemente o método mais eficaz para bombardear estes alvos recém-identificados. A técnica de supressão mais eficaz provou ser um voo de Hellcats a metralhar os cascos designados com as suas metralhadoras calibre .50. Uma vez alcançado este objetivo, o Enterprise passou para uma postura de prontidão, mantendo aeronaves no convés para apoio imediato, se necessário. As aeronaves também eram mantidas prontas para um possível combate, caso a Marinha Imperial Japonesa aparecesse. No entanto, sem mais saídas de combate planeadas, este ritmo operacional diferia significativamente dos confrontos anteriores. Entretanto, mais adiante na cadeia de ilhas, combates ferozes continuavam por cada palmo de terreno em Tarawa. No entanto, a vulnerabilidade das forças anfíbias agora empenhadas ao largo da ilha Makin apresentava uma preocupação crítica. Se a frota japonesa optasse por atacar, o Enterprise e os seus 2 porta-aviões de escolta estavam estrategicamente vinculados
e não poderiam ser desviados para auxiliar a campanha em curso em Tarawa. Isso, no entanto, não implicava que os dias seguintes seriam sem incidentes. Apesar da sua resposta inicial tardia, as forças japonesas iniciaram voos de reconhecimento de longo alcance para testar as defesas americanas. O porta-aviões de escolta Lismore Bay foi subsequentemente afundado, com mais de 700 tripulantes perdidos, depois de o submarino I-75 ter lançado com sucesso um ataque de torpedo. A sul de Makin, na noite do dia 25, um grupo de ataque aéreo japonês apareceu. Em resposta, uma dúzia de caças Hellcat foram lançados sob o manto da escuridão, guiados por radar numa trajetória de interseção. Embora o fogo antiaéreo guiado por radar tenha repelido em grande parte este assalto, as aeronaves inimigas conseguiram lançar sinalizadores sobre as forças americanas. Esta ação sinalizou uma escalada iminente, que de facto se materializou na noite do dia 26. Naquela noite, uma formação significativa de bombardeiros torpedeiros japoneses emergiu. Apesar de as operações de voo noturno ainda estarem nos seus estágios iniciais na Marinha dos Estados Unidos, no final de 1943, o Enterprise beneficiou da presença de pilotos excepcionalmente inventivos. Depois de determinar que um Avenger, equipado com radar, poderia provavelmente ser guiado para o alcance efetivo do seu próprio radar pelos operadores de radar do Enterprise, o capitão-tenente Phillips e Butch O'Hare voltaram a sua atenção para resolver o desafio subsequente. O problema central era que, embora o Avenger possuísse muitas capacidades, não foi projetado como um caça noturno rápido. A sua solução envolveu o Avenger, escoltado por 2 Hellcats, guiando o trio para o alcance visual do alvo. Nesse ponto, as aeronaves de caça entrariam então em combate. Consequentemente, Phillips lançou o seu Avenger naquela noite, seguindo O'Hare e o seu ala, que tinham partido vários minutos antes. No início, as aeronaves japonesas revelaram-se difíceis de localizar, e as tentativas iniciais dos Hellcats de procurar apenas com base nas direções do Enterprise não tiveram sucesso. No entanto, no final, o Avenger adquiriu com sucesso um alvo, e o oficial de radar do Enterprise direcionou então os 2 Hellcats para a posição de Phillips. No entanto, o Avenger, pilotado por Phillips, engajou seu alvo antes que os Hellcats chegassem ao local. Phillips iniciou fogo com suas metralhadoras Ford duplas, depois manobrou ao lado do bombardeiro japonês bimotor, permitindo que seu artilheiro de torre desferisse um ataque de flanco. O bombardeiro inimigo despencou, envolvido em chamas, enquanto tiros esporádicos e em pânico à frente revelavam as localizações de aeronaves inimigas adicionais. Os caças Hellcat utilizaram a explosão flamejante como auxílio de navegação, ajudando-os a encurtar a distância até o Avenger. Phillips subsequentemente engajou e destruiu um segundo bombardeiro antes do encontro dos Hellcats. As 3 aeronaves então assumiram uma formação, ativando luzes de navegação mínimas para melhorar a visibilidade entre si e prevenir engajamento acidental. Um incidente trágico então ocorreu. B. Kernen, o artilheiro de cauda do Avenger, identificou uma aeronave não iluminada seguindo ligeiramente à popa e ao lado do avião de O'Hare, e começou a atirar. Parecia que a aeronave japonesa retaliou contra um dos aviões americanos, pois aproximadamente 10 segundos depois que o Avenger cessou seu ataque, a aeronave de Butch O'Hare evidentemente sofreu um evento crítico, fazendo-a desviar da formação e então mergulhar silenciosamente no oceano. Apesar de uma operação de busca ter sido montada na manhã seguinte, nenhum vestígio da aeronave foi jamais descoberto. Tornou-se aparente que, embora apenas 2 aeronaves japonesas tivessem sido abatidas nesses combates, as ações haviam desestabilizado as forças inimigas restantes. Além disso, apesar de sinalizadores esporádicos terem sido lançados, nenhum assalto significativo se materializou, não obstante as inúmeras aeronaves detectadas nos displays de radar do Enterprise. Até o final de novembro, tornou-se progressivamente claro que nenhuma frota naval de superfície japonesa chegaria, e as forças americanas estavam solidificando seu controle sobre Makin. O porta-aviões Enterprise e sua formação acompanhante receberam ordens para seguir para Seward, e quaisquer esforços japoneses subsequentes para localizá-los, se de fato iniciados, mostraram-se totalmente infrutíferos. No entanto, 7 dias depois, os navios navais foram chamados de volta para atacar Kwajalein, nas Ilhas Marshall. Para certos membros experientes da tripulação do Enterprise,
Esta missão parecia um retorno, dado que o Enterprise havia confrontado esta mesma ilha quase 2 anos antes. Naquela época anterior, o porta-aviões havia operado independentemente, participando do ataque ofensivo americano inicial do conflito. Naqueles dias, as formações de ataque consistiam em pequenos contingentes de Wildcats e Devastators. Atualmente, um contingente de 56 aeronaves, compreendendo Hellcats, Avengers e Dauntlesses, lançou-se de seu convés de voo, juntamente com 3 novos porta-aviões da classe Essex. O Essex, Yorktown e Lexington iniciaram simultaneamente seus próprios ataques de posições próximas, enquanto o Belleau-Wood mantinha uma patrulha aérea de combate. O grupo aéreo de porta-aviões 6 recebeu ordens para atacar o setor sul da ilha principal. Em rota, eles observaram operações de ataque em andamento de outros porta-aviões direcionadas a objetivos mais próximos. Ao atingir sua posição designada, sua descoberta inicial foi uma base de hidroaviões, que foi prontamente atacada por 12 Hellcats em passagens de metralhamento sucessivas, resultando em mais de uma dúzia de hidroaviões inimigos afundando em chamas ou severamente danificados. Subsequentemente, os Dauntlesses e Avengers, carregados de bombas, foram chamados. Isso foi direcionado a um aglomerado de navios inimigos identificados dentro da ancoragem principal. A profundidade limitada da água exigiu que os Avengers carregassem cada um 4 bombas de 500 libras. Essa escolha foi feita porque um torpedo corria o risco de impactar o leito marinho e se desintegrar. Com vários navios atingidos e alguns já submersos, um grupo de 4 aeronaves, 2 Avengers e 2 Dauntlesses, todos equipados com câmeras, diligentemente começou a documentar a destruição infligida durante o assalto. Eles adicionalmente capturaram imagens de toda a cadeia de ilhas. O propósito deste extenso esforço fotográfico era auxiliar no planejamento de um futuro desembarque anfíbio. Um pequeno número de aeronaves japonesas apareceu tardiamente, mas a maioria foi rapidamente eliminada pelos Hellcats, aumentando assim o número de baixas da marinha japonesa. A formação de ataque completa retornou sem sofrer qualquer dano. No entanto, durante a viagem de volta, um dos F-6F Hellcats esgotou seu combustível e foi forçado a ameriçar perto do contratorpedeiro USS Kidd, que resgatou seu piloto. Os porta-aviões subsequentemente iniciaram seu trânsito de volta para águas abertas. Ataques de acompanhamento da tarde foram cancelados, embora alguns aviadores tenham objetado. Estes pilotos suspeitavam que numerosos aviões japoneses permaneciam intactos nos aeródromos. Suas premonições, à medida que os eventos se desenrolavam, provaram ser bastante precisas. 4 aviões torpedeiros Kate aproximaram-se do USS Yorktown, a uma altitude extremamente baixa. Apenas uma defesa antiaérea desesperada e de última hora impediu um impacto direto, embora a embarcação ainda estivesse perigosamente perto de ser atingida. Este assalto inicial no início da tarde serviu como um precursor para os combates subsequentes. À medida que o anoitecer se aproximava, os primeiros sinais de radar surgiram, indicando aeronaves inimigas. Estes contatos começaram a orbitar as formações navais americanas, evidentemente realizando o reconhecimento. Uma lua luminosa num céu sem nuvens facilitou esta observação. À medida que aeronaves japonesas adicionais convergiam, destacamentos menores separavam-se do contingente principal em círculo para iniciar suas manobras de ataque. Pouco antes da meia-noite, o USS Lexington, operando dentro de seu grupo-tarefa distinto, sofreu um impacto, fazendo com que seu leme emperrasse e o deixando temporariamente à deriva em um padrão circular. Enquanto o torpedo japonês fazia seu efeito em outro lugar, a bordo do USS Enterprise, a embarcação mantinha um estado de blackout e isolamento completos, com seus canhões antiaéreos rastreando alvos, mas abstendo-se de engajar. Em vez disso, as aeronaves inimigas que se aproximavam eram meticulosamente rastreadas via radar. Ao iniciar seus mergulhos de ataque, que eram tipicamente sinalizados pelo lançamento de sinalizadores, o almirante Redford comandou sua frota a executar mudanças abruptas tanto na proa quanto na velocidade, desaparecendo assim na obscuridade noturna mais uma vez. Esta tática deixou os bombardeiros inimigos a gastar sua munição em extensões de mar brilhantemente iluminadas, mas vazias. Esta intrincada manobra de gato e rato persistiu por uma duração de 6 horas.
Aproximadamente às 1h30, com a descida da Lua, as aeronaves inimigas sobreviventes, agora severamente prejudicadas pela falta de visibilidade, desengajaram e recuaram. Nos dias subsequentes, várias formações adicionais de bombardeiros inimigos foram detectadas. No entanto, estas incursões provaram ser em grande parte ineficazes, pois as aeronaves japonesas falharam consistentemente em localizar o USS Enterprise. Consequentemente, a embarcação alterou o curso e regressou a Pearl Harbor. Outro objetivo operacional crítico havia sido alcançado com sucesso. A tripulação do navio agora tinha a perspectiva de celebrar seu primeiro Natal em território americano. O Natal de 1941 havia sido passado em patrulha perto de Midway, e o Natal de 1942 os havia encontrado realizando reparos em Espírito Santo. Nesta ocasião, no mínimo, uma abundância de provisões, bebidas e companhia estaria disponível para aqueles que o desejassem. Ao chegar ao porto, circulou a notícia de que o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 6 estava programado para ser reatribuído, tendo sido designado para serviço a bordo do USS Intrepid. Esta era outra embarcação pertencente à recém-comissionada classe Essex. Concomitantemente, o Grupo Aéreo de Porta-Aviões 10, após 3 meses de rigorosos exercícios de treinamento conduzidos no espaço aéreo havaiano, estava programado para se reunir com o navio quando este fosse novamente implantado em 1944 para sua subsequente missão operacional. Isto conclui a presente apresentação em vídeo. Agradecemos a sua audiência. Caso tenha algum feedback ou recomendações para uma embarcação naval a ser apresentada, por favor, partilhe-os na seção de comentários abaixo. Além disso, lembre-se de publicar quaisquer perguntas relacionadas a docas secas no comentário fixado designado.